arboviroses, doenças causadas pelos chamados arbovírus, que causam maiaro, meningite e as encefalites virais. Atualmente, a expressão tem sido mais usada para designar as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como o Zika vírus, chikungunya, dengue e febre amarela. Esta atualmente transmitida pelo mosquito Haemococcus sabetes. Mas quais os mitos e verdades sobre essas doenças? Você sabia que Campinas quase foi dizimada pela febre amarela no final do século XIX? O macaco é o transmissor da doença? Qual a responsabilidade de cada um de nós e do poder público para evitar epidemias? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Passeios nas trilhas da mata ou de bike. Esse contato com a natureza já não é mais tão tranquilo desde que começou no ano passado o registro de casos de febre amarela silvestre em nossa região. Tudo por conta do mosquito Haemococcus sabetes, que só circulam por área de mata e que passaram a disseminar a doença. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no início de julho pela Secretaria de Estado da Saúde, desde janeiro de 2017, foram reportados 1.553 casos suspeitos de febre amarela em São Paulo, sendo 623 casos confirmados, com 557 autóctones, ou seja, transmitidos no local, e 62 importados. Dos casos autóctones, 212 evoluíram para o óbito, ou seja, 38% das pessoas morreram por conta da doença. 81% dos casos é do sexo masculino e a idade mediana é de 44 anos. Bem diferente da doença que chegou sorrateira pelos caminhos da estrada de ferro no final do século XIX e castigou pobres, ex-escravos e imigrantes, desde 2016, Campinas registrou apenas um caso autóctone. Ele não é um problema novo, é um problema que ressurgiu. E ressurgiu porque, na verdade, esses vírus eles não foram erradicados, eles circulam na natureza. E no caso da febre amarela, ele circula principalmente em primatas silvestres, principalmente populações de bugios, né, e outros primatas. E aí esse vírus ele se mantém nessas regiões, né, entre esses hospedeiros vertebrados e invertebrados, sendo que o principal vetor para a transmissão da febre amarela em ambiente silvestre é o mosquito conhecido como Haemococcus, né? E esses vírus então se mantêm, fica na mata, né? Com a introdução da campanha de vacinação, né, e uma campanha no meados do século XX, né, de pulverização e erradicação, né, dos insetos vetores, o Brasil conseguiu controlar em grande parte, né, esses surtos de febre amarela durante muito tempo, né? E aí a gente tem uma vacina efetiva que protege contra a transmissão desse vírus entre as pessoas. Mas esse vírus se mantém circulando entre esses animais na mata. E quando uma pessoa, então, entra num ambiente endêmico, que a gente tem circulação de febre amarela, uma pessoa não vacinada está sujeita a ser infectada. O especialista afirma que o vírus nunca saiu do Brasil. Ele se mantinha em algumas regiões específicas. O que a gente teve agora, que chamou muita atenção, foi essa grande dispersão, né, da febre amarela para áreas que até um tempo atrás não eram relatadas como áreas endêmicas de febre amarela. Isso muito provavelmente associado com essa dispersão desses animais, dos primatas, nesses ambientes de mata. Mas o que pode ter dissipado a febre amarela pelo país, que desde julho do ano passado registrou milhares de casos da doença? Existe uma coincidência temporal que chama muita atenção. Então a gente teve, né, um surto de febre amarela na região acometida alguns meses depois do acidente, né? Isso chama muita atenção. Não tem nada ainda comprovado, né, que a gente possa realmente afirmar se teve ou não teve associação, mas existe muita gente pesquisando sobre, né, e apontando que sim, que esse acidente
né? Isso pode ter contribuído para essa grande dispersão de primatas dessa região. Isso pode ter facilitado a dispersão do vírus para outras regiões que não tinham febre amarela e pode também ter impactado nas populações de animais, principalmente anfíbios, que eram os predadores naturais dos vetores. O macaco, tão vítima quanto o ser humano. Desde julho do ano passado, 761 foram mortos no estado de São Paulo pela febre amarela. Na região de Campinas, foram 255 registros e as cidades de Jundiaí e Bragança Paulista apresentam o maior número de óbitos de primatas. Aqui, 147 macacos morreram com suspeita da febre amarela, sendo 6 em 2016, 127 no ano passado e 14 em 2018. Destes, somente 9 animais em 2017 foram confirmados positivos para a doença. Ainda por falta de informação, aqueles que matam os macacos por acreditar que eles são transmissores da febre amarela. Algumas espécies de macacos, particularmente os bugios, eles são extremamente sensíveis ao vírus amarílico. Então ele contrai essa doença e ele acaba morrendo. Para a nossa espécie, né, para os humanos, é um indicador importante do que está tendo a transmissão da doença. Macacos encontrados envenenados, mortos a pauladas ou a pedrada, às vezes as pessoas vão fazer uma trilha e acabam se deparando com esses macacos e tem esse tipo de ação. Isso resolve alguma coisa? Além de não resolver, gera um problema, não só para a conservação, mas também para a saúde, né? Porque os mosquitos eles acabam se alimentando dos macacos. Se você tira essa fonte de alimentação, eles vão procurar outras fontes de alimentação. E pode ser humano. Algumas espécies de aimagogos, inclusive eles conseguem se dispersar por até 6 km. E eles sobrevivem bem em áreas degradadas. Então ele pode começar a ir para o peridomicílio. É um risco também que a gente encontra. Além do macaco ter uma importância, principalmente na dispersão de sementes, o bugio, mas outros têm outros papéis. Os saguis têm papéis importantes, até ingerir inseto, ingerir pequenos artrópodes, né? Você cria um problema de saúde ainda maior, né? E você perde um bioindicador que é o bugio, né? Então, é uma medida pouco inteligente. Você citou aí essa questão da função dos primatas no que diz respeito à dispersão de sementes e a outras até alimentação. Caso a gente tenha aí, por conta da febre amarela e por conta da ação humana, mortandade de populações de macacos, a gente pode ter aí um desequilíbrio ambiental? Normalmente qualquer remoção de um animal do seu nicho gera um desequilíbrio ambiental. Dependendo das espécies e da quantidade que isso ocorre, esse problema pode ser menor ou maior. É um problema ecológico muito importante. Dá um exemplo para nós, para quem está em casa, entender que tipo de consequência seria a falta do macaco. Se eu não tenho uma regeneração da mata, a mata não faz mais a fixação do oxigênio, né, e não produz água, ela não retém a água no lençol freático. Se ela não retém água no lençol freático, ele corre para o rio e corre, se não chover, falta água na cidade. Mas que ação teria o macaco nesse contexto, então? O macaco, ele que determina quais espécies. A dispersão envolve o animal levar a semente e a semente germinar. Nas nossas matas, mais de 80% das espécies arbóreas, elas se reproduzem por zoocoria, ou seja, a semente só germina se ela passar no intestino de alguns animais. Então, se esses animais vão sendo tirados da mata, muitos tipos, espécies arbóreas não conseguem deixar descendentes. E isso vai causando uma série de problemas, uma cadeia de eventos que vão gerando problemas ambientais graves. Matar macaco não resolve o problema, né? Na verdade, até piora porque você encontrar animais doentes na mata nada mais é do que um alerta para você que está tendo um problema de febre amarela naquela localização. E a febre amarela, ele é um vírus que não se replica apenas no animal vertebrado, no caso o macaco. Ele se mantém circulando entre as populações de inseto. Então você entrando num ambiente desse, mesmo sem um primata, você pode entrar em contato com um inseto infectado. A proteção é através da vacinação, que é feita em todos os centros de saúde de Campinas. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que hoje a gente tem uma campanha de vacinação efetiva. A gente tem uma vacina que funciona contra a febre amarela. Então,
toda a área que a gente tem circulação, né, e detecção de febre amarela em animais silvestres, ideal que as pessoas que estejam em contato com aquela área todas sejam vacinadas. No próximo bloco, arboviroses causadas pelo Aedes aegypti, entre eles a dengue, e a campanha para que Campinas não tenha uma nova epidemia da doença. Dengue, uma das arboviroses transmitida de uma pessoa doente para uma pessoa sadia por meio de um mosquito, o Aedes aegypti, quando contaminado com o vírus da dengue. Campinas registrou 3 grandes epidemias, 2007, 2014 e 2015. Nesse período de 9 anos foram notificados mais de 123 mil casos da doença na cidade. Uma que foi controlada, né, em grande parte por um programa eficiente de controle do inseto vetor, e ela foi reintroduzida no começo da década de 80. E aí, com, né, o aumento dos ambientes urbanos, principalmente um crescimento urbano descontrolado, associado com uma condição sanitária complicada, né, e com ambientes, né, de água parada propício ao crescimento desses insetos, aí essa condição ficou insustentável. E isso foi uma condição que favoreceu, né, a rápida dispersão, né, e uma grande epidemia de dengue no nosso Brasil. 2015, mais de 40 mil casos, 2016, mais de 60 mil casos, aí 2017 a gente diminuiu esse número de dengue, mas a gente teve uma quantidade expressiva de Zika vírus e chikungunya, que eram vírus que ainda não estavam circulando aqui em Campinas. Então, para você e também as pessoas que estão em casa, né, entenderem um pouquinho, a pessoa ela entra em contato com o vírus uma única vez e ela consegue produzir um anticorpo para aquele tipo de vírus. Então, tipo 1 de dengue, a maior parte dos campineiros já tiveram contato, que é um vírus que está circulando há mais de 8, 10 anos aqui no município. Agora, os outros tipos faz um tempo que eles não circulam e a gente já sabe que tem outros municípios, aqui Sumaré, próximo da gente, Ribeirão Preto, que já tem circulação de tipos 2 e 3. Então é importante que as pessoas se cuidem sim, para que elas não adoeçam com esses sorotipos. E também a nossa preocupação é o chikungunya, que é uma doença que ela tem uma mortalidade, uma letalidade alta, a pessoa fica com uma dor articular, né, nas articulações, nas juntas, muito intensa, podendo ficar por até 1 ano e meio com essas dores. Então, são doenças que podem levar consequências ruins para as pessoas, né? Então a gente tem sim um risco maior de ter introdução de novo tipo de vírus, de dengue e o chikungunya, e que hoje tem sido a nossa maior atenção. Zika vírus aparentemente está mais controlado, a gente tem menos casos, não tivemos bebê nascendo com microcefalia no município, tivemos gestantes com exantema, aquele vermelhão no corpo, mas a gente não associou ao Zika vírus. Então a gente entende que a circulação desse vírus já tenha diminuído e provavelmente esteja sob controle. A equipe do Meio Ambiente acompanhou o trabalho dos agentes de combate à dengue. Aqui elas estão no novo Campos Elíseos, que registrou 5 focos da doença até abril deste ano. O bairro é todo mapeado e recebe a visita para averiguação dos criadouros. Nem sempre é a gente em casa. Às vezes, alguém abre e as agentes verificam tudo que pode ter água parada. A gente pede, no caso da lona, sempre que chover, né, dar uma olhada, tá? Ou mantê-la esticada para que a água não pare aqui nos vãozinhos. Correto. Tá? Porque senão ela vira um criadouro também. Certo. Tá bom? Tá ótimo. A gente pode até conservá-la aqui, mas mantém esticadinho. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Avisa sobre a nebulização. Muitas vezes a gente acha que tá certo e não tá. Tem que ser uma pessoa que tem esse cuidado específico, né, para nos orientarmos de forma correta, né. Eu acho interessante porque no caso já teve 3 casos de dengue aqui no nosso bairro, então é mais interessante ainda que passe no bairro tanto para orientar quanto para higienizar ou fazer alguma coisa que tem que ser feita. Então é importantíssimo para que nós não tenhamos mais casos de dengue no nosso bairro. É importante dizer que só a aplicação do inseticida sozinha ela não resolve.
Muitas pessoas pensam, né, tem muito mosquito, vem fazer a pulverização aqui, a nebulização, mas ela isoladamente não tem efeito nenhum. A gente precisa diminuir a quantidade de criadouros que tem no local e depois matar o mosquito que está adulto, porque a gente tem uma tríade para ter transmissão. A gente precisa ter gente doente com o vírus, gente sadia e o mosquito. Então o mosquito vai picar a pessoa doente, vai ficar um tempo lá de incubação dentro dele, até que o vírus esteja disponível na glândula salivar dele, ele pica a pessoa saudável. Então, se eu tenho gente doente, é uma atenção pra gente. Já vamos remover os criadouros, aí a gente aplica o inseticida, então a gente mata os mosquitos adultos. Então, eu tenho interrupção da cadeia. Aí, provavelmente, esse mosquito não vai picar novas pessoas sadias e a gente diminui e minimiza bastante o problema na área que está tendo transmissão. Há caso em que as pessoas não autorizam a entrada das agentes. Uma olhadinha no quintal, se a senhora permitir. Eu não vou abrir agora não. Não dá pra gente olhar? Não. Então tá bom, só vou deixar um folhetinho aqui, ó. A gente só pede pra estar tomando cuidado com água parada, porque nós estamos tendo vários casos de dengue aqui por perto, tá bom? Ó o folhetinho aqui pra senhora. Falou, obrigada. Nada. Já esta aposentada está sempre preocupada com os possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. A senhora tem essa preocupação com a questão da dengue também? Tenho muita preocupação, muita. Acho que é necessário essa preocupação de todos os habitantes. A senhora, inclusive, a gente viu ali que tem uns potinhos. Quais os seus cuidados para que não tenha criadouros aqui na sua casa? Lá eu lavo com cândida e enxaguo bem enxaguado e troco um dia sim, um dia não. Para os passarinhos da rua e para os meus cachorrinhos. E de que forma a senhora acha que as pessoas poderiam ter uma maior consciência? Por exemplo, no bairro a gente tem 5 casos de dengue, para que isso não aconteça mais. Mais limpeza, mais asseio, né? Muito cuidado com o que você joga na rua. E eu, por exemplo, nunca joguei um papel de bala fora. Eu ponho dentro da minha bolsa, trago e ponho aqui dentro. Então eu acho que a gente mesmo é que faz o mundo melhor. Do outro lado do bairro, esta equipe também faz a abordagem de porta em porta. Somos a Secretaria de Saúde, estamos trabalhando no seu bairro por conta de muitos casos de dengue que vem acontecendo, né? Quer dar uma olhadinha no que tá? Gostaria. Se quiser dar uma olhadinha, não, mas se você permitir, eu agradeço. Só amarrar esse cachorro. Só prende a ferinha. A costureira, que já teve dengue, afirma que tem todos os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Para mim é muito importante, né? Porque eu e meu esposo pegamos dengue, né? E na época eu tive uma dengue assim, tipo hemorrágica. E por causa disso aí eu sofri muito. Então eu tenho o maior cuidado com as minhas plantas, com as minhas coisas, pia, tudo. Vasinhos, tudo eu tenho o maior cuidado. Água do cachorro. Estou sempre trocando, lavando todo dia, agora me acabei de lavar. E a preocupação é muito, né? Não só com a gente, como o vizinho dos lados também, né? Porque se nós deixamos nossos quintais sujos, vasos sujos e aqui acontece alguma coisa, com certeza vai ser mal para nossos vizinhos também. Então, se a gente cuida da gente, tem que cuidar também para que não passe para os vizinhos. Uns 8 anos que eu peguei dengue. Perdi até o emprego por causa disso. Já morava aqui? Já morava aqui. Eu moro aqui há 30 anos. Já morava aqui. E aquele momento foi bem difícil para vocês dois? Com certeza. Nossa, meu marido ficou que ele não conseguia nem andar. Eu fiquei muito mal mesmo, mas graças a Deus a gente superou. E a gente agora é cuidar, né? Os nossos servidores, eles estão sempre identificados, portando crachá de identificação. O 156 tem uma listagem também com o nome dos nossos agentes e dos agentes também de saúde, que trabalham nos centros de saúde. Então, na dúvida, pede para apresentar o crachá, pode ligar no 156 e confirmar se aquele nome é um servidor, porque a gente sabe que tem mesmo muita violência, a gente vira e mexe, ouve aí informações, notícias de pessoas que roubaram uniformes e crachás de agentes e estão fazendo trabalho nas casas. Então, os nossos estão sempre identificados. E por que é importante deixar que eles entrem? Porque
Parece óbvio alguns criadouros, mas nem sempre. A gente está lá na rotina do dia a dia, a gente se atenta para todos os criadouros. E os profissionais, os servidores da saúde, os agentes de endemia, que têm um olhar diferenciado, eles podem apontar e podem identificar alguns outros riscos que para a pessoa parecia não ter importância nenhuma. E que daí no momento dessa vistoria identifica, faz junto e a gente consegue de fato ter um trabalho mais efetivo. Porque se a gente tem uma região, vamos pensar um quarteirão com 30 pessoas, se a gente tem uma pendência, ou seja, a gente não consegue entrar em cerca de 50% dos imóveis, a gente entra em 25%, os outros 25% eles estão oferecendo risco para os 25 que foram vistoriados e para eles também. Então é muito importante que a gente entre nos imóveis. É preciso acabar com os criadouros do mosquito da dengue e vacinar-se contra a febre amarela. Que é aquilo que a gente tem em casa, calha, caixa d'água, um ralo que fica lá com uma água parada, um balde, muitas pessoas armazenam água em casa, né, que a gente descobriu que economicamente é interessante, né, muita gente guarda água que lavou a roupa para depois lavar o quintal, esses armazenamentos, né, balde, lata, coisas de jardim, regador, brinquedo de criança. Isso tudo não pode ficar na área externa da casa, descoberto, precisa ficar numa área coberta para que o mosquito não encontre um potencial local para ele fazer a postura dos ovos. Às vezes a gente nem tem água, mas tem o ovo lá no criadouro e a larva principalmente. A larva ela precisa de água. Esse ovo ele sobrevive 2 anos sem água, é por aí ou não? Até 1 ano a gente tem na literatura, que já é bastante, porque ele tem essa casca protetora, ela é quem é a responsável por essa viabilidade do ovo por cerca aí de 12 meses. Depois, entrando em contato com a água, 2, 3 dias ele já se transforma em larva, depois mais uns 2, 3 dias em pupa e depois mais uns 2, 3 dias já é um mosquito voando. Nós somos a área de recomendação temporária da vacina, mas é a vacina quem vai nos proteger. A pessoa estando vacinada, o risco de contaminação ela cai significativamente, né? Para dengue, zika e chikungunya, nós não temos a vacina. Então, o nosso olhar para o ambiente, ele tem que ser um pouco maior do que para a febre amarela. Mas também para a febre amarela a gente não fecha os olhos, porque a cobertura vacinal, ela precisa ser uma cobertura alta, acima de 90%. Então, se a gente tem individualmente, pensando em população, tendo uma cobertura acima de 90%, ok. Mas individualmente, se eu tenho área de transmissão num local, tenho 10 pessoas morando lá, 9 tomaram a vacina, 1 não, se essa 1 for picada, ela vai ter um problema muito grave, porque a febre amarela é uma doença que leva a pessoa a situação muito grave de saúde, tem uma debilitação muito alta, chegando a uma mortalidade de mais de 50%. Então, é importante que todos se vacinem. No próximo bloco, outras arboviroses e o desequilíbrio ambiental que pode causar as chamadas doenças emergentes. Além dos mosquitos, outro artrópode que pode transmitir arboviroses é o carrapato. A gente tem outros animais que também podem. Cavalo também? Cavalo, e tem alguns outros que podem carregar, né, essa bactéria e servirem como reservatórios para disseminação depois dessa doença em humanos. Mas essa relação com a capivara, ela chamou muita atenção, em grande parte, inclusive, pela grande disseminação que a gente teve, o aumento do número desses animais, principalmente em regiões de mata, em regiões de leitos de rio, presentes em ambientes urbanos. E aí o aumento da exposição do risco de pessoas que chegam nesse ambiente de se contraírem esse carrapato, serem picados e adquirirem a febre maculosa. O crescimento das cidades fez com que esses animais ficassem cada vez mais próximos da rotina dos humanos. E apesar da discussão de muitas medidas que vão desde o abate até a esterilização das capivaras, o especialista afirma que há outros caminhos. É um desequilíbrio em grande parte afetado pela grande mortandade dos predadores naturais das capivaras. Então a gente não tem mais grande número de grandes felinos nessas áreas que são os predadores naturais desses animais. E a gente tem também uma grande disponibilidade de comida,
que grande parte pela introdução maciça da cana-de-açúcar aqui no nosso estado. É uma fonte de carboidrato excelente para o cara adora cana. E aí, com uma disponibilidade na dieta, uma grande quantidade de carboidrato desse jeito, isso facilita a ovulação. Esses animais eles entram no cio de maneira mais frequente, isso faz com que a população aumente mais rápido, aumentando o problema, né, do grande número desses animais nesse tipo de ambiente. Agora, a solução é sacrificar esses animais, não é? Né? Então a solução é, muitas vezes, você cercar ambientes que tem esses animais para você inibir um pouco o acesso das pessoas. Esterilizar é uma saída? Esterilizar pode ser uma saída, tem gente trabalhando com alguns sistemas, isso tudo está ainda em fase de teste, então implantação a gente tem não chega a ser um chip, mas de produtos que inibam a infestação de carrapatos na pele desses animais, isso diminuindo a população de carrapatos nessas capivaras, isso pode ser uma outra solução. Né? A esterilização, em parte, não resolve porque você acaba tendo uma reintrodução de animais que vêm de outros lugares. Então você restringe um pouco, né, o crescimento da população, daquela população, mas você pode ter a chegada de novos membros. Né? E mesmo assim você tem um crescimento no número de animais naquela população. Hoje a medida mais efetiva que a gente tem é tentar, né, diminuir um pouco o acesso das pessoas àqueles animais, que aquele é um habitat natural daquele animal. Né? As pessoas, quando entrarem naqueles ambientes, né, você pode usar alguns repelentes que podem inibir um pouquinho, né, a avidez com que o carrapato vai chegar nessa pessoa. E outra coisa, você entrar num ambiente desse tipo, você fazer uma procura, sabe? Se olhar, procurar por carrapatos e tirar esses animais o quanto antes, porque quanto mais rápido isso for feito, você diminui muito a chance, né, de aquisição da bactéria por parte da picada desse carrapato. Apesar da preocupação com a dengue, a zika, chikungunya e a febre amarela, há outras doenças em que é preciso atenção. Que eram doenças restritas a algumas regiões geográficas, muitas vezes regiões geográficas menos favorecidas economicamente, né, e que muitas vezes estavam associadas com a circulação de outros vírus que acabavam gerando um efeito protetor e fazendo com que as pessoas daquela área tinham uma doença relativamente leve associada com aquele patógeno. Quando esses agentes então chegam num país igual ao Brasil, onde a população não tinha sido exposta a ele, como foi o caso do Zika, né, as complicações associadas a essa infecção elas apareceram. E aí principalmente as complicações congênitas, ou seja, aquelas complicações na gestação associadas à infecção por Zika, né, na gestação da mãe, os graus de complicações induzidos, né, nos fetos, né, e nas crianças que viriam a nascer dessas mães, isso chamou muita atenção da comunidade, né, médica internacional, né, dos cientistas no mundo inteiro. Só para citar, só no nosso novo século a gente tem algumas doenças que surgiram que são muito importantes. Por exemplo, a SARS, que ocorreu na China, em 6 meses ela atingiu 26 países, com uma letalidade razoável. O MERS, que ocorre hoje no Oriente Médio, o Hendra, que ocorre na Austrália, o Nipah, que ocorre na Malásia, são tudo vírus novos que apareceram a partir de populações de animais selvagens devido ao impacto humano. E do século passado, não menos conhecida, a AIDS, né? O Ebola e o Marburg. São todas doenças que viraram midiática, né? E que a origem é justamente essa, o impacto da população humana sobre os ambientes naturais. E a gente tem um outro vírus que chama muita atenção, que é o Oropoche, que é um outro vírus amazônico, também tem se disseminado. A gente já tem casos detectados de Oropoche, por exemplo, no estado da Bahia, em animais já no estado de Minas Gerais, que é um outro vírus associado com uma doença febril, né, dengue, parecida com dengue, mas que pode evoluir para casos de encefalite, e muita gente suspeita da associação desse vírus com aborto, também em gestantes. Então são coisas que podem chegar aqui e vão chegar fruto, né, desse desbalanço, né, dessa degradação do meio ambiente que o homem tem feito.